Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse dia, mais esse devocional, que nós possamos ser agraciados com a sua presença e, acima de tudo, que nós possamos entender o que o Espírito Santo fala conosco diariamente e aplicar nas nossas vidas. Afinal de contas, do que adianta aprender a palavra, nos enchermos dela e nós não aplicarmos? Afinal de contas, a minha oração revela uma ação? A sua oração revela uma ação? Como que nós, como? Como que nós temos santificado o nome de Deus nas nossas vidas diariamente? Através das nossas atitudes. A santificação do nome de Deus não é apenas um ato litúrgico, mas ela é uma expressão, é uma reverência constante e diária em todas as áreas da nossa existência. É através das nossas atitudes que o nome de Deus ele é exposto para as outras pessoas. As outras pessoas vão olhar para você e vão dizer: aquela pessoa tem o caráter de Cristo, ou as pessoas vão olhar para você e vão dizer: eu quero o Deus dela, mas não quero andar como ela. Como que nós podemos trazer mais dessa santidade ao nome do Pai através das nossas vidas diárias, expressando a santidade do nome de Deus através do nosso testemunho de vida? Em que medida nós buscamos a vinda do reino de Deus no nosso cotidiano? Orar pelo reino é mais do que uma expressão verbal, muito mais do que abrir a boca e falar. É um convite para que a governança de Deus ela se estabeleça no nosso coração e, claro, se estabelecendo no povo de Deus, se estabelecerá também em toda a sociedade. Como que nós podemos contribuir para que a manifestação do reino de Deus ela aconteça no nosso dia a dia? Como que nós podemos demonstrar a nossa submissão à vontade e às decisões de Deus? Será que realmente você está entregando a sua vida para Deus, desejando de fato que Ele tome posse e que a vontade dele seja feita, ou será que isso está sendo feito apenas de boca? Será que você já amanhece o dia preocupado com a chuva, porque ela está molhando a roupa? Ou será que a sua primeira preocupação é de orar para Ele, louvar seu santo nome? Qual é a ação que você está tendo? É a ação de orar ou é a ação de estar preocupado com a roupa que está no varal? A oração pelo pão cotidiano também é um lembrete da nossa dependência constante do Pai. Como que nós podemos cultivar uma atitude, uma ação de gratidão e dependência, permitindo que todas as nossas necessidades sejam supridas por Ele? Como que nós podemos praticar o perdão no nosso relacionamento? É possível praticar o perdão? O perdão é uma ação, não depende de um sentimento, é uma ação. E essa ação, ela é vital na oração. Essa ação, ela é vital na oração modelo que Jesus nos deixou. Em que medida nós estamos buscando praticar o perdão e perdoando também os outros nos nossos relacionamentos? Como que nós podemos promover a reconciliação e a cura através do perdão? Porque o perdão, ele reconcilia, o perdão, ele cura. Será que a sua oração revela a ação? Ou será que a sua oração não está passando apenas de meras palavras jogadas ao vento? Vamos deixar o Espírito Santo, então, ele mesmo tratar conosco a respeito
de todos esses questionamentos e nos mostrar Ele, o próprio Espírito Santo, nos revelar se as nossas orações têm sido concentradas muito mais em pedir do que em agir. Se puder, curva sua cabeça e vamos orar. Bendito Deus, amado Pai. Graças te damos, Senhor, por esse momento de unidade. Graças te damos, Pai, porque de manhã bem cedo o Senhor já tem falado conosco de uma forma tão grandiosa. Obrigado, Paizinho, porque até aqui você tem nos ajudado. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Santo Deus, porque o Senhor não tem deixado faltar nada. Cuida de nós, Paizinho. Mais uma vez, cuida de nós, nos proporciona o pão do dia de hoje. Nos guia pelas tuas veredas de justiça. E que, acima de tudo, Pai, verdadeiramente seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Amém. Bem, mais do que nunca, eu vou orientar que você esteja com a Bíblia aberta na sua frente e leia a sua Bíblia na leitura de hoje. Apesar de que a leitura que será feita hoje, você já sabe, decorada o texto. Você não precisaria de uma Bíblia para ler. Você não precisaria que eu compartilhasse na tela do seu computador, do seu celular, onde quer que você esteja, a leitura que nós vamos fazer. Porque é uma leitura e um texto que nós já sabemos decorado. Ainda assim, eu vou compartilhar essa leitura na tela do seu celular, do seu computador, onde quer que você esteja assistindo esse devocional. E nós vamos fazer a leitura da oração modelo, a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Quem vai fazer essa leitura para nós hoje é a minha tia Jane. Então, tia Jane, a senhora pode ligar o seu microfone e fazer a leitura para nós. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 9, e nós vamos estender um pouquinho até o versículo 15. Nós vamos ler todo o parágrafo. Pode ler, tia Jane. Amém. O Senhor nos diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as tuas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém. Amém, glória a Deus. A oração do Pai Nosso aqui é um tesouro, né? É uma joia preciosa. Além de ser, claro, um guia, um mapa, um modelo. A orientação que nós precisamos, vinda da parte do próprio Cristo, para orarmos. No versículo 9, no início da oração, lá no versículo 9, se você observar, ele diz assim, ó, começa falando: portanto, orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, ou seja o teu nome, como está aqui compartilhado na tela. E a partir daí, a partir desse ponto do versículo 9, nós vamos mergulhar em uma jornada de ações profundas e transformadoras. Ações. Ações. Todas as vezes que você olhar para o Pai Nosso e que você falar o Pai Nosso, a partir de hoje,
você não vai apenas repetir o Pai Nosso como uma oração modelo ou como uma coisa qualquer. Mas a partir de hoje, você vai entender quais são as minhas ações para o que eu estou falando. Primeira coisa, santificação do nome de Deus. Quando nós chamamos Deus de Pai, e consideramos a santidade de Deus, nós iniciamos aqui uma jornada de transformadora nas nossas mentes e no nosso coração. Porque aqui no versículo 9, eu falo, Pai nosso, eu declaro que Ele é o meu Pai. Santificado seja o teu nome, é uma declaração. Mas santificar o nome de Deus é uma ação que nos lembra da necessidade da reverência e estímulo constante para que o nome dele seja santificado. As pessoas olham para você e enxergam essa santificação? Ou será que as ações que você comete não revelam essa santificação na sua vida? Será que de repente as dúvidas aí aparecem? Quais são as ações que você está tomando para que o nome de Deus possa ser santificado através da sua vida? Para que as pessoas olhem para a sua vida como um testemunho de fé, um testemunho de santificação, um testemunho, um exemplo para que elas possam também seguir a Jesus. Será que a sua vida, ela resplandece o evangelho? Resplandece luz e sal? Ou será que a sua vida não está santificando o nome de Deus, mas profanando esse nome que é santo? Será que quando você abre a sua boca e fala Pai, você realmente pode chamá-lo de Pai? Ou será que você está falando Pai apenas porque está escrito aqui Pai? E aí essa sua oração começa já no início, e eu estou sendo redundante ao falar isso, ela começa no início apenas com meras palavras. Em seguida, no versículo 10, você abre a boca e fala: venha o teu reino. Quando nós oramos pela vinda do reino de Deus, esta é uma ação que nos leva a buscar em nossas vidas e no mundo em que a gente vive aqui no nosso redor, esse mundo que é tenebroso, a manifestação dos princípios divinos. Ontem eu estava no momento com minha esposa ali, vendo ela ali preparar o almoço, e nós estávamos conversando, e a TV estava ligada, passando notícia. Eu estava tentando colocar ali, procurando um filme. Não sei se você já passou por essa situação, de você buscar um filme no aplicativo, e enquanto isso a televisão está ali ligada, você está ali escolhendo o filme e está passando algumas coisas. E só passava desgraça. Era um homem que morreu porque foi atropelado, um outro que teve acidente de moto, um outro que foi assaltado, e era uma notícia dessa no jornal de 11h30 da manhã, mais ou menos. Uma notícia ruim atrás da outra. Esse é o mundo que a gente vive, o mundo externo. O mundo em que terroristas pegam criancinhas e jogam no fogo. O mundo em uma guerra em que pessoas e vidas são completamente desrespeitadas. Ontem, conversando com um irmão, vindo de um treinamento, ontem quase 11 horas da noite, e nós conversamos a respeito de um filme, que eu esqueci agora o nome, esqueci o nome do filme, em que crianças são sequestradas, inclusive estava até em cartaz até mês passado, crianças são sequestradas e levadas para exploração sexual.
Esse é o mundo que a gente vive. E você pede, venha o teu reino. Será que você e eu, nós estamos resplandecendo esse reino, ou será que as nossas ações demonstram o contrário? Será que nós buscamos viver de acordo com a vontade de Deus e desejamos que realmente o seu reino seja praticado e nós agimos para que isso se estabeleça nos nossos corações, nas nossas atitudes? Ou será que essa frase, venha o teu reino, está sendo pronunciada apenas por ser pronunciada? Em seguida, nós temos uma outra frase. Logo em seguida, no verso 10, nós temos uma outra frase. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que é a submissão à vontade de Deus. Submissão à vontade dele. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui, a oração, ela nos orienta a submeter os nossos planos e desejos à vontade e à soberania de Deus. Essa, ela é uma ação de rendição e confiança. Rendição e confiança. Que o plano divino é infinitivamente mais sábio e benevolente do que, do que os nossos planos, irmão. Do que os nossos planos. Será que de fato eu estou me submetendo à vontade de Deus ou será que eu estou sempre ali arrumando um jeitinho para que as coisas que já não dependem mais de mim sejam feitas de alguma forma? Será que você realmente está submisso à vontade de Deus? Ou será que você nem fala isso na sua oração? Assim como eu um dia, há um tempo atrás, ou muito tempo atrás, não dizia essa frase porque o que eu queria era que fosse feita a minha vontade, não a vontade dele, por medo da vontade dele não ser melhor do que a minha. Olha só. Então, será que realmente você está submisso à vontade dele? Ou será que você já acorda preocupado com um dia que nem iniciou? Nesse momento são 5h20 da manhã do dia 28/11/2023. Será que você está preocupado com o dia de amanhã, a essa hora da manhã, e você já está preocupado com o dia 29 de novembro? Sendo que o dia 28 nem começou? Será que você está preocupado com a roupa que está no varal, que está pegando chuva? Ou será que a sua preocupação é, Senhor, eu quero orar para ti, quero louvar teu nome? São ações. Qual é a ação que você está tendo? Qual é a ação que você ora ao abrir seus olhos? Senhor, providencia isso, Senhor, louvado seja teu santo nome. Qual é a ação que você está tendo? Você realmente, faça uma reflexão, você realmente está falando que a vontade de Deus seja feita e você está praticando isso? Ou será que você está apenas falando? Depois, nós vemos a dependência diária, quando no versículo 11 nós lemos, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Essa petição, esse pedido pelo pão nosso de cada dia, aqui no versículo 11, ele destaca a nossa dependência diária. Não é sobre o dia de amanhã, sobre o dia de depois de amanhã, sobre o mês que vem, sobre o ano que vem. Essa é uma ação de humildade. É uma declaração de humildade que você tem para com ele. É uma ação. Lembrando-nos de que tudo o que nós temos vem dele. A gratidão, ela brota quando nós confirmamos que cada dia é um presente divino. E esse pão não é apenas o pão de comida,
é a alimentação, é a provisão financeira para honrarmos os compromissos que nós temos, é o pão espiritual, é o pão espiritual, é esse alimento diário, é entender a importância de, ao se apresentar a Deus nas suas orações, em um momento de devocional, de você louvar a Ele, louvar, orar, ler a palavra, discernir sobre ela. É você entender a importância disso tudo. Acima de tudo, lembrar desses ensinamentos, irmãos. Lembrar que você depende de Deus. É uma declaração de dependência. Ou será que você fala, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, e quando termina o devocional, você já está preocupado com o almoço? Sendo que de repente já tem até tudo na geladeira, é só botar no micro-ondas e esquentar, botar no fogão e esquentar. Sabe? Outro dia, um, um pastor, um homem santo de Deus, disse para mim assim: irmão Joel, você tem que ensinar para as pessoas, e isso é um desafio, a ensinar as pessoas a buscar pela fonte que você possui. Não é a dependência do devocional, é a dependência de Deus. Não é depender do devocional para encontrar a palavra. É elas entenderem de onde você encontra, essa confiança, de onde emana a fé. Não é o devocional. Nunca foi o devocional. Nunca foi essa ferramenta. Isso é apenas uma vara que um dia vai passar. Assim como a vara de Moisés, assim como todos os outros. Vai passar e o único que permanece é Cristo. É o único que permanece. É o único digno de louvor, é o único digno de honra. Portanto, não é o devocional. Não é e nunca foi. Não é, nunca foi e nunca vai ser. Porque se for da vontade de Deus me levar hoje, amanhã não vai ter devocional. E aí você vai fazer o quê? Vai perder a presença do Espírito Santo, porque amanhã não tem devocional? Ou você vai ficar assistindo os devocionais antigos para encontrar a presença do Espírito Santo? É sério isso? Irmão, tem dois lugares que você encontra Jesus: a oração e a leitura da palavra. Ah, mas eu sou analfabeto, não sei ler. Então você vai no seu celularzinho. Se você está assistindo isso é porque alguém colocou para você. Ou então você sabe mexer no celular. Você vai no seu celular, vai lá no YouTube e você coloca a Bíblia, porque a Bíblia toda está no YouTube. Aí você assiste, inclusive a Bíblia. Como outro dia minha mãe estava assistindo o livro de Atos. Assistindo o filme do livro de Atos. Alguém narrando, lendo a Bíblia. E o que ela estava narrando e lendo estava acontecendo. Ela estava assistindo o livro de Atos. A Bíblia inteira está na internet. Você só não lê se você não quiser. Então, se você não sabe ler ou escrever, peça para alguém colocar para você. A fonte é a oração, é a Bíblia, não é o devocional. Qual é a sua ação? Versículo 11. Aonde você está procurando o seu pão? É em subterfúgios? Em coisas, em coisas e em coisas? Ou de fato você está vindo para cá? Aonde? Então, entenda o pão nosso de cada dia. Essa dependência é um ato de humildade. Você está sendo humilde? É uma ação. Ah, aí depois vem uma outra parte, que é essa parte, nossa, é o perdão e os relacionamentos.
Olha só, versículo 12. Perdoa as nossas dívidas. Nossa, quem que não quer ser perdoado? Quem que não quer que aquele sacrifício que Cristo fez na cruz sirva para você? Olha, aquele sacrifício que Cristo fez na cruz foi para perdoar os meus pecados. Amém, irmão? Foi. Foi sim. Foi para perdoar os meus pecados, os seus pecados. E da mesma forma que você quer que os seus pecados sejam perdoados, então você perdoa. Porque a petição por perdão é uma necessidade nossa. A ação de perdoar e buscar o perdão, ela é crucial na oração do Pai Nosso. É uma ação. E isso não depende de sentimento. É uma ação. Essa ação ela nos leva a refletir sobre a importância do perdão nos nossos relacionamentos e promover a cura, a restauração. O sacrifício na cruz do Calvário foi para que houvesse perdão, e esse perdão nos reconcilia com o Pai. Perdão, irmão, perdão. Perdão, eu quero pular um pouquinho o texto e eu quero que você leia comigo o versículo 14 e o versículo 15, porque Jesus, ele menciona o versículo 14 e o 15 para dar ainda mais reforço a toda a oração, porque é uma ação. Versículo 14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, versículo 15. Se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as suas ofensas. Irmão, é uma ação. É uma ação. Não dá para você pedir de Deus uma ação diferente daquilo que você pratica. Isso é hipocrisia. E Deus não é hipócrita. Deus é santo. Lembra a santidade que você falou lá no início? Aí você glorifica e santifica o nome de Deus com a sua palavra, mas com a sua atitude não, porque você não perdoa. Aí você diz: santificado seja o seu nome, Senhor. Aí você, com a sua ação, não santifica o nome de Deus que você acabou de falar. Santificado. Você santifica com os lábios, mas com as suas ações, não. Ação. Toda a oração do Pai Nosso é uma ação. Uma ação após a outra. Uma ação após a outra. Vamos voltar para lá. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Aí você até fala, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas na verdade você está mentindo, né? Porque você vai lá, reza isso aqui, abre a boca e fala isso aqui, e aí você afirma para Deus. Olha só, presta atenção. Para quem que você está orando? Você está orando a Deus. Não é assim que a oração inicia? Ou você ainda não prestou atenção? Vamos lá, de novo, lá no versículo 9. Pai nosso que estás no céu. Você está orando para o Pai. Você está orando para Deus. Pai nosso que estás no céu. O Senhor que está aí me ouvindo. Escuta o que eu vou falar para o Senhor agora. Pai nosso que estás no céu. Você está orando para o Pai. Aí, lá embaixo, quando chega no versículo 12, você diz: perdoa as minhas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Você acabou de falar isso. Mas será que existe alguém que você não perdoou aí? Então, você fala uma coisa, mas a tua ação é outra. Isso é hipocrisia, filho. É você falar uma coisa e fazer outra. Seu hipócrita. Sim, foi o que você acabou de ouvir. O Espírito Santo te chamou de hipócrita. Está confrontando você. Hipocrisia. Abrir a boca, fala uma coisa e faz outra.
Se você quer ser perdoado, perdoe. Se você não quer perdoar, então, irmão, sinceramente, agora não é o Espírito Santo falando, não, sou eu mesmo. Sai do devocional. Deixa de seguir a página. Sai do grupo. Para de orar. Não lê mais a Bíblia, não. Porque não faz sentido nenhum você orar, ler a Bíblia e não perdoar. Não foi para isso que Jesus veio, não foi para te perdoar. Como é que você quer o perdão, busca o perdão, quer ser salvo e você não perdoa? Hipócrita. Agora sei o que estou falando. Ação. Isso é uma ação. Perdoar é uma ação e não depende de sentimento. Ah, quando eu estiver bem, quando eu estiver feliz, quando essa pessoa que me traiu, ela fizer uma coisa boa para mim, aí eu vou perdoar ela. Já imaginou se Jesus tivesse que esperar que você se convertesse para te perdoar? Será que ele deve te perdoar, uma vez que você não está perdoando? Será que ele deve te perdoar? Eu vou falar para você, eu vou dar a resposta para você. Não, não deve. Mas ainda assim ele perdoa. Se você pedir perdão e se arrepender. Se você pedir perdão e se arrepender, ele vai te perdoar. Ação. Depois tem o versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, que é o livramento do mal. Né? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ao contrário aqui, né? Livra-nos do mal. Aqui nós podemos e pedimos a Deus a proteção espiritual. Essa é uma ação de reconhecimento de nossa fragilidade, de nossa vulnerabilidade, da nossa necessidade contínua do auxílio divino para resistir às tentativas do adversário, para que ele possa nos dar o escape necessário para resistirmos à tentação. É uma ação. Porque quando eu for tentado pelo mal, eu tenho que praticar uma ação. Ou eu vou ceder ao mal, ou eu vou resistir ao mal. É uma ação, é mais uma ação. Daí eu pergunto, qual é a ação que você está tendo diante do mal? Você está virando o seu rosto e olhando para Cristo? Ou você está virando o seu rosto e olhando para Satanás? Qual é a ação que você está tendo? Sim, porque ele vai te dar o escape. Deus não é tentado pelo mal, e aí ninguém vai tentar. Tiago disse claramente que sempre, Deus ele não vai nos permitir que chegue um mal para nós, uma tentação a nós, que seja maior do que aquilo que nós podemos suportar. E sempre que uma tentação chega para nós, Deus nos dá um escape. Sempre nos dá um escape. O que é que você está fazendo com esse escape? Você está jogando no lixo? Qual é a sua ação? Ação, irmão. Eita, nós. Ação. Por fim, nessa oração do Pai Nosso, nós encontramos aqui o reconhecimento da soberania de Deus. Quando nós falamos, né? Abrimos a boca e falamos. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É uma declaração da soberania de Deus. Nós encontramos e afirmamos isso com uma forma tão contundente, só que isso aqui também é uma ação. Essa é uma ação de entusiasmo, não é uma ação de otimismo. Há uma diferença entre o otimista e o entusiasta. O otimista é aquele que acha que vai dar certo. Eu vou ali para um treinamento e eu acho que vai dar certo. O entusiasta, não. O entusiasta, ele faz dar certo, ele se dedica, ele se debruça, ele vai estudar mais até fazer dar certo. Otimista e entusiasta são duas pessoas diferentes.
Aqui é o entusiasta, porque é uma declaração. Eu estou afirmando a soberania de Deus. Eu estou confessando. Mas qual é a sua ação diante disso? É apenas de falar ou é no teu agir? Será que você está cheio de dúvidas? Será que vai dar certo? Será que não dá? Será que isso? Será que aquilo? Será que Deus fez isso na minha vida realmente ou não? Será que é isso? Será que é assado? Tiago também fala que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal para a nossa própria, o nosso próprio prazer. E ele ainda acrescenta quando ele diz que pedindo e pedindo quando nós pedimos com dúvida, não pense esse homem que receberá coisa alguma de Deus. Porque quem pede com dúvida não recebe nada. A sua atitude está sendo em duvidar. Será que eu faço? Será que eu não faço? É dúvida? Será que é na dúvida que você está agindo? Portanto, a oração do Pai Nosso, ela traz 7 ações. 7. Eu vou resumir para vocês. Primeiro, a ação da santificação do nome de Deus. As suas ações, elas santificam o nome de Deus. Segundo, a vinda do reino de Deus. A sua ação proclama o reino de Deus na terra. Os, os princípios da lei de Deus estão na sua vida proclamando esse reino na terra. Terceiro, a submissão à vontade de Deus. As suas ações demonstram que você é submisso à vontade de Deus e que de fato você entregou a sua vida para Ele? Ou será que você ainda tem as rédeas do controle da situação? Quarto, ação, a dependência diária de que é Ele que provê. É a dependência diária. Qual é a sua ação nessa dependência diária? E eu não estou falando de cruzar os braços. Quinta ação, perdoar. Você está pedindo perdão, mas você também está perdoando? Lembra do versículo 14 e do versículo 15. 6. A ação de entender o livramento do mal. Você realmente está praticando o escape que Deus te dá? Ou será que você, quando Jesus te dá esse escape para você escapar do mal, você está jogando esse escape na lata do lixo? E a sétima ação. Os seus atos reconhecem a soberania de Deus ou você está praticando dúvida em tudo aquilo que você pratica? 7 ações. Você pratica essas ações? Ou será que a oração do Pai Nosso não passa apenas de palavras? A oração do Pai Nosso não é apenas uma série de palavras que você vai fazer, que você vai falar, mas ele é um guia profundo de ações transformadoras. Tenho certeza que a partir de hoje você vai orar e vai ler essa oração com um outro ponto de vista. Ao orarmos essas palavras com ações e com os nossos corações abertos, nós permitimos que Deus ele trabalhe em nós e nos molde à imagem de Cristo para que nós tenhamos o caráter de Cristo. É daí que vem a nossa fonte da oração e da ação, da leitura da palavra. Que nós devamos e devemos, na verdade, embarcar nessa jornada que inicia lá no versículo 9. Inicia aqui, Pai nosso que estás no céu. É uma jornada nessa leitura, uma jornada de ações diárias, permitindo que a oração do Pai Nosso seja um mapa para as nossas ações do nosso dia, nessa vida que nós decidimos trilhar ao lado do nosso Deus.
Se você puder, curva sua cabeça e vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas. Santo Deus, que não sejam apenas palavras, mas que sejam ações verdadeiras praticadas por nós. Porque teu é o reino, é a glória, é o poder, é a majestade. Não queremos orar, Pai, apenas no falar, mas no agir. Que as nossas vidas sejam uma oração ambulante, onde quer que nós estejamos. Obrigado, Pai, por nos ensinar, por usar esse canal como uma vara para a proclamação do teu evangelho, porque tu és a fonte, tu és o centro. É de ti que emanam todas as coisas. E é de ti que nós queremos e buscamos cada vez mais a tua santidade, o teu mover, o teu agir. Sim, Pai, nos proporciona o dia de hoje o pão que nós necessitamos. Não somente o pão da provisão que nós precisamos para nos mantermos de pé, porque o nosso corpo precisa de comida. Mas a provisão também, sim, Pai, a financeira, para que nós possamos honrar os nossos compromissos. E, acima de tudo, a provisão espiritual, afinal de contas. Se o nosso espírito estiver sem forças, do que adianta levantar e trabalhar? Pai, nos guia pelas tuas veredas de justiça, Senhor. Nos santifica na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Tu és a palavra, o verbo que se fez carne. Que o teu Espírito Santo possa estar conosco a cada dia, nos alimentando e nos fortificando. Porque teu é o reino, hoje e para sempre. Amém. Amém.